Capítulo 280. Furioso Elder Sun. Long Shen, deu fora daqui. O ancião Sun chegou à caverna imortal de Long Shen com tanta raiva que seu cabelo estava arrepiado, um brilho sinistro brilhando em seus olhos. Tang Van e Tio levaram um susto e saíram para olhar. Long Shen saiu sem pressa de seu quarto, vendo o ancião Sun que estava com tanta raiva que a fumaça estava praticamente saindo de seus poros. Ele balançou sua cabeça. Para o bem ou para o mal, você ainda é um ancião de nosso monastério. Você não acha que gritar insultos e xingamentos tão alto e de manhã é um pouco insosso? Zumbou de Long Shen. Cale-se. Long Shen, você ousa me enganar. A coisa que você me deu não era um conjunto completo. O ancião Sun cerrou os dentes. Mas pelo menos ele não perdeu a cabeça com raiva e não mencionou que a coisa era sua técnica de cultivo. E daí se não fosse um conjunto completo? Você disse claramente que aquela coisa foi dividida em duas partes, uma parte superior e outra inferior. Long Shen acenou com a mão, indicando para ele calar a boca. Ele explicou corretamente, ancião Sun, parece que me lembro que, embora eu tenha dito que estava dividido em parte superior e inferior, não disse que havia apenas dois. Que absurdo! Uma porção superior e inferior são duas porções. Você está errado. A parte superior é apenas uma parte, mas a parte inferior é dividida em duas partes. Eu dei a você a parte inferior da porção inferior. Long Shen deu de ombros, impotente. Bastardo, isso é claramente uma divisão das partes superior, média e inferior. O que devo fazer apenas com as partes superior e inferior? O ancião Sun se enfureceu. Quando ele obteve os dois zircônios negros, ele voltou para sua caverna imortal para pesquisá-los, descobrindo que era realmente incomparavelmente profundo. Mas quando ele tentou circular seu Ti espiritual de acordo com esses diagramas, descobriu que era incapaz de passar por uma circulação completa. Depois de testá-lo várias vezes sem sucesso, ele finalmente passou por um teste em que seus meridianos quase explodiram com a circulação forçada. Sentindo que algo estava errado, ele estudou os diagramas por 2 dias inteiros, finalmente chegando à conclusão de que ainda faltava uma parte. Isso o enfureceu tanto que ele quase cuspiu sangue. Naturalmente, ele veio encontrar Long Shen. É assim que você categoriza. De onde eu venho, é assim. Long Shen deu de ombros sem medo e sem vergonha. Tang Van e Tio olharam do furioso ancião Sun para o travesso Long Shen. Nenhum dos dois disse nada. O ancião Sun estava pálido de raiva. Seu peito arfava e seus punhos estavam cerrados. Parecia que ele poderia atacar a qualquer momento. Mas Long Shen apenas olhou para ele zombeteiramente. Vá em frente e tente atacar. Eu não tenho medo de você. E no final, o ancião Sun realmente não se atreveu a atacar. Ele não era estúpido e sabia que, mesmo que o fizesse, não seria capaz de matá-lo. Além disso, isso só traria mais problemas para ele, então ele só poderia suportar. Falar. O que você quer? A voz do ancião Sun estava um pouco áspera por causa de sua raiva. Provavelmente o fato de ele não ter ficado mudo de raiva já não era ruim. Isso mesmo, os jovens não deveriam ficar tão zangados. Não se preocupe, já consegui a receita que vai curar toda a sua raiva.
Aqui, vá reunir todos esses ingredientes medicinais. Long Shen entregou uma lista ao ancião Sun. O ancião Sun estava tremendo incontrolavelmente quando recebeu aquela lista. Quando ele olhou para o grande número de ingredientes medicinais e as quantidades, ele tossiu sangue diretamente. Long Shen, você é muito exagerado, enfurecido ancião Sun. Excessivo. Você ficou senil. Você não se lembra de tudo o que você fez naquela época. Você realmente teve que agir todo virtuoso e nobre na minha frente. A razão pela qual estou disposto a vender meu tesouro mais precioso para você é tudo para que você experimente a sensação de ser oprimido. O que aconteceu com toda a sua majestade naquela época, quando você tentou me forçar a me ajoelhar? Você queria usar sua pressão de forjamento de ossos para me subjugar. Você não gosta de ser muito arrogante. No campo de batalha, você até quis usar outra pessoa para me matar. Apenas continue agindo de forma arrogante. Agora que você está na palma da minha mão, é melhor você me ouvir ou simplesmente dar o fora. Claro, você também pode tentar me atacar. Mas se você ousar tentar isso, bem, se um ancião do mosteiro quisesse atacar egoisticamente um discípulo, então esse ancião teria que dar o fora diretamente do monastério Xuantian, amaldiçoou Long Shen. Embora ele tenha tentado manter suas emoções sob controle, quando ele se lembrou de como o ancião Sun alvejou várias vezes, no final, mesmo tentando matá-lo, fazendo com que Shuiao e Tangvan entrassem em perigo, sua intenção de matar surgiu. Long Shen pegou um zircônio preto, exatamente o mesmo que os dois anteriores que ele havia dado ao ancião Sun. Vendo aquela pedra, o ancião Sun ficou cheio de raiva. Velho companheiro, você pode escolher. Você quer fazer esse negócio obscuro uma ou duas vezes? Bufou Long Shen. Como ele já havia revelado seus sentimentos por ele, Long Shen estava com preguiça de agir com educação. O significado de Long Shen era claro: se você quiser a técnica completa, precisará correr o risco de ser enganado novamente. Você pode recusar, mas se o fizer, o preço que você pagou antes será desperdiçado em duas pedras inúteis. Mesmo que o ancião Sun relatasse esse assunto ao mosteiro, Long Shen poderia dizer que esse comércio deveria ser pago em parcelas ou até mesmo inventar algo ridículo. Com o apoio que ele tinha do líder da seita e de Tu Fé, ninguém tornaria as coisas difíceis para ele de propósito. No final, nada aconteceria com ele. Nesse ponto, ambas as partes obtiveram metade do que queriam da outra parte. Mas Long Shen ganhou uma enorme vantagem. Com apenas essas duas pedras, era impossível descobrir a técnica completa e, portanto, eram inúteis. Mas Long Shen obteve um grande número de ingredientes medicinais preciosos. Aqueles eram tesouros que tinham seu próprio valor. E então o ancião Sun realmente não teve muita escolha. Ele olhou daquela pedra negra para a lista. Tudo bem, eu concordo. Mas você tem que jurar que uma vez que eu obtenha essas coisas, você tem que entregar o que está em suas mãos agora. O ancião Sun cerrou os dentes. Desta vez, a quantidade de ingredientes medicinais na lista foi um pouco menor do que antes. No entanto, sua qualidade também era de um nível superior. Ele sabia que o preço desta vez não seria muito menor do que da última vez. Na verdade, pode até ser um pouco mais alto. E assim,
se ele concordasse, todas as economias de sua vida teriam acabado. Mas se ele recusasse, metade de suas economias teria desaparecido por nada. Ele não estava disposto a que isso acontecesse. Tudo bem, Long Shen, juro que se o ancião Sun puder reunir tudo nesta lista sem faltar um, definitivamente entregarei o que está em minhas mãos ao ancião Sun. Se eu violar este juramento, deixe-me ser atingido por um raio celestial, jurou Long Shen. O juramento do relâmpago celestial era um juramento extremamente venenoso entre as pessoas. Se você o quebrasse, sua alma se espalharia e você nunca mais reencarnaria. Somente depois que Long Shen fez esse juramento, o ancião Sun soltou um suspiro de alívio. Ele pegou a lista e saiu. Mas quando ele saiu, sua expressão era incrivelmente feia, tão sombria que parecia alguém que acabou de ouvir a notícia de que seus pais haviam morrido. Long Shen, o que você está fazendo? Tang Wan'er havia esquecido seu constrangimento agora. Agora mesmo, o ancião Sun estava prestes a perder o controle. Na verdade, Tang Wan'er havia atacado quase reflexivamente primeiro. Tio também estava terrivelmente assustado. Ela não era uma favorita e era apenas uma discípula interna comum. Não havia como ela resistir à pressão do ancião Sun, então ela estava um pouco pálida. Não é nada. Aquele velho me quer como mestre. Mas como poderia haver uma coisa tão boa? Ele acha que vou aceitar qualquer aprendiz. Então eu dei a ele algumas missões. Se ele me agradar, darei a ele um gostinho da minha maravilha e permitirei que ele se chame de meu aprendiz. Mas quem teria pensado que esse bastardo acabou de fazer algumas conquistas antes de querer mais de mim? Que absurdo! Long Shen conseguiu cuspir um monte de lixo assim que abriu a boca. Tang Wan'er pensou no que havia feito e olhou com desconfiança para aquele zircônio preto. De repente, ela percebeu o que ele estava fazendo. Não é de admirar que você estivesse rindo tão perversamente naquela época. Assim como eu pensei, Long Shen, você está realmente tentando enganar o ancião Sun. Você não tem medo de sua represália. Tang Wan'er estava extremamente preocupado. Ela conhecia o temperamento de Long Shen. Ele era alguém que enganaria alguém até que morresse. Tiex Zayen foi um bom exemplo. Chamar isso de trapaça faz com que pareça tão desagradável. Este é claramente apenas um comércio igualitário. Estou passando minha técnica de cultivo para ele. Como isso é trapaça? Long Shen balançou a cabeça com retidão. Como se eu fosse acreditar em você. Sua expressão o vende completamente. Está escrito na sua cara, você definitivamente está sendo um trapaceiro, exclamou Tang Wan'er. De jeito nenhum, é tão óbvio. Long Shen fez uma expressão chocada, fazendo Tang Wan'er e Tio rirem. Algumas de suas preocupações desaparecerão. Tang Wan'er repreendeu, não brinque. Isso é sério. Long Shen foi um tanto injustiçado. Estou falando sério. Você está realmente planejando entregar sua técnica de cultivo completa para ele? Perguntou Tang Wan'er curiosamente. Claro. Eu não acredito em você. Eu realmente estou planejando entregar minha técnica de cultivo completa para ele. No entanto, veremos se ele tem esse tipo de destino. Vendo o quão enigmático Long Shen estava agindo, Tang Wan'er ficou um pouco irritado. Ela o lembrou,
deixe-me avisá-lo, não brinque com fogo. É muito perigoso. Olhando para o rosto bonito de Tangvanher, Long Shen piscou. Então deixe-me avisá-lo, não brinque com fogo. É muito perigoso. As mesmas palavras, mas significados completamente diferentes. Aquele flerte nas palavras de Long Shen era óbvio, e Tangvanher imediatamente ficou vermelha como uma maçã quando pensou no beijo deles. Ela rapidamente se escondeu de volta em seu quarto, trancando a porta com força. Deixe-me avisá-lo, não brinque com fogo. É muito perigoso. Tio avisou solenemente Long Shen. Long Shen imediatamente começou a suar. Desta vez, parecia que ele acabou caindo em sua própria armadilha. Ele disse apressadamente, sim, seguirei cuidadosamente as instruções da irmã Tio. Nos 2 dias seguintes, Long Shen continuou a refinar pós medicinais. Durante esse tempo, todo o mosteiro ficou mortalmente silencioso. Quer fossem os novos discípulos ou os antigos discípulos, eles estavam todos em reclusão. Eles provavelmente não sairiam por um mês inteiro. Eles tiveram que absorver adequadamente os benefícios de sua experiência nesta batalha. Isso solidificaria sua fundação, bem como temperaria seus corações Dale. Após esses 2 dias, o ancião Sun voltou. Capítulo 281. Trapassa uma vez, trapassa 2 vezes. Desta vez, Long Shen e o ancião Sun decidiram ir a um pequeno vale um pouco mais longe do mosteiro para sua transação. Long Shen notou que o ancião Sun parecia ter perdido muito peso. Ele rapidamente parabenizou o ancião Sun por sua perda de peso. O ancião Sun não disse nada. Jogando um anel espacial para Long Shen, seus olhos estavam completamente vermelhos, parecendo que poderiam cuspir chamas a qualquer momento. O ancião Sun realmente sofreu o suficiente para morrer. Long Shen havia solicitado apenas ingredientes medicinais extremamente preciosos, e havia até requisitos de idade. Embora em termos de quantidade tivesse sido apenas 1/3 da primeira lista, seu preço havia sido ainda maior do que da última vez. Para obter esses ingredientes medicinais, ele usou o restante de todos os seus pontos de mérito que economizou por décadas. O ancião Sun até suspeitava que Long Shen sabia exatamente quantos pontos de mérito ele tinha. Esses 2 conjuntos lhe custaram praticamente tudo. De suas dezenas de milhares de pontos de mérito, restavam menos de 500 agora. Seu coração estava praticamente pingando sangue. Se Long Shen ousasse enganá-lo novamente, ele não se importaria com nenhum preço para matar Long Shen. Vendo as pilhas de ingredientes medicinais no anel espacial, Long Shen sorriu brilhantemente. Ele imediatamente entregou um zircônio preto. O ancião Sun recebeu e viu que havia outro personagem antigo nas costas, superior. Que dominador! O ancião Sun ficou encantado. Mas então, quando ele virou, sua expressão mudou e ele rugiu, porque não há nada aqui. Este zircônio preto tinha apenas um único caractere escrito em suas costas. Não havia a menor coisa escrita na frente. Originalmente, Long Shen planejava colocar algo lá, mas não teve tempo. De volta a Phoenix Cry, ele foi ao pavilhão Anyun e comprou 4 zircônios pretos. Embora o zircônio preto fosse antigo, não era muito valioso. Long Shen os comprou apenas para enganar o ancião Sun.
Aquele velho o havia alvejado várias vezes por sua Nine Star Hegemon Body Art. Da última vez, ele até atraiu um ancião corrupto para matá-lo. Se não fosse pela ajuda de Shuiao no final, ele teria morrido. Embora Tu Fé tivesse planejado puni-lo por Long Shen sabia que a pior punição que Tu Fé poderia dar era expulsá-lo do mosteiro. Apenas ser expulso do mosteiro estava longe de ser suficiente para acalmar o ódio de Long Shen. Se ele quisesse sua técnica, então ele poderia tê-la. Long Shen havia desenhado o método de circulação meridiana da Nine Star Hegemon Body Art. Originalmente, ele planejava dividir o diagrama completo em 4 rochas. Dizia-se que o zircônio preto era algo que exigia que o escultor estivesse pelo menos no reino Xiantian. No entanto, isso não foi um problema para Long Shen. Embora ele não pudesse esculpir nada diretamente no zircônio preto, ele poderia desenhar nele. Long Shen usou uma fórmula de pílula extremamente bizarra em suas memórias de Pilsavrin para fazer um misterioso extrato de decomposição de pedra. Este extrato de decomposição de pedra veio dos tempos antigos. Grandes seitas tinham enormes estelas e monumentos de pedra. Alguns eram tão grandes que tinham milhares de metros de altura. Para esculpir palavras neles, não apenas exigia muito poder, mas também uma ferramenta poderosa. Mas não só isso. O escultor não poderia cometer um único erro ao esculpir. Um único monumento pode exigir dezenas de milhares de palavras. Se o escultor cometesse um erro, todo o monumento não ficaria arruinado. Não era como se os escultores fossem deuses. Ninguém faria algo tão tolo. Portanto, as tábuas da Era Antiga não eram esculpidas diretamente. Os personagens foram desenhados primeiro e, depois de se certificar de que não havia erros, eles usariam extrato de podridão de pedra para amolecer a rocha. O extrato de podridão de pedra era extremamente milagroso. Sua natureza corrosiva não era permanente. Isso apenas amoleceria a rocha por um momento. Uma vez removida, a rocha voltaria à sua dureza original. E o mais interessante de tudo, as rochas que foram amolecidas com extrato de podridão de pedra possuíam uma aura antiga. Quando Long Shen desenhou esses zircônios negros, ele manteve seu anel divino liberado, deixando sua aura permear seus golpes. Isso foi para tornar possível sentir a aura do Nine Star Hegemon Body Art dessas rochas. Depois de conseguir completar um desses tesouros antigos, Long Shen o poliria, embebendo as novas esculturas com líquido medicinal até que fosse impossível dizer que essas linhas foram adicionadas recentemente. Long Shen realmente se esforçou muito para essa trama. Depois de terminar a primeira peça, ele foi direto ao ancião Sun para lhe oferecer a isca. No entanto, ele não esperava que o ancião Sun fosse tão eficiente. Ele tinha acabado de terminar a segunda pedra antes de voltar. No dia em que o ancião Sun ficou furioso com Long Shen sobre o diagrama estar incompleto, Long Shen só conseguiu esculpir uma única palavra na parte de trás da terceira pedra. Originalmente, Long Shen planejava terminar imediatamente a escultura naquele mesmo dia, mas no final, ele mudou de ideia. Isso porque nunca deveria haver nada esculpido lá. Long Shen balançou a cabeça. O que você quer dizer? Enfureceu-se o ancião Sun, cerrando os punhos com força. O que quero dizer é que a frente desta pedra estava sempre em branco e que deveria estar em branco. Absurdo!
Você disse que sua técnica de cultivo foi dividida em parte superior, média e inferior. Você disse que entregaria a porção do meio assim que eu conseguisse todos esses ingredientes medicinais. Você esqueceu seu juramento. Parece que você realmente está ficando velho. Então, de acordo com a forma como você coloca, então sim, a técnica de cultivo é dividida em parte superior, média e inferior. Mas quando eu disse que daria a você a porção do meio, tudo o que jurei foi que entregaria o que estava em minhas mãos naquela época. E sim, era exatamente isso que eu estava segurando naquela época. Naquela época, Long Shen realmente estava segurando este produto inacabado. Foi simplesmente que o ancião Sun assumiu que era a porção do meio. Percebendo que havia sido enganado novamente, o ancião Sun não foi mais capaz de se conter. Ele disparou para frente, uma garra alcançando Long Shen. Pequeno bastardo, morra! Long Shen há muito estava preparado para isso. Ele convocou seu anel divino e uma estrela apareceu em seus olhos, sua aura explodindo. Estrondo. Devil Decapitator cortou a mão do ancião Sun. O chão sob seus pés se partiu. Os dois foram enviados voando de volta. Nenhum deles teve qualquer vantagem agora. Long Shen ficou encantado ao descobrir que, embora sua base de cultivo não tivesse crescido, seu corpo físico ficou um pouco mais forte depois de experimentar aquela enorme batalha. Long Shen apontou Devil Decapitator para Elder Sun. Você deveria desistir. Em primeiro lugar, você não pode me matar, então isso é inútil. Em segundo lugar, se continuarmos lutando, tudo o que faremos será atrair outros anciãos do mosteiro. Você não terá chance. Ele não tinha a ajuda de Shuiao e seu Ti espiritual seria limitado, fazendo com que ele não pudesse lutar por muito tempo. Mas mesmo que ele não pudesse derrotar o ancião Sun, ele não poderia simplesmente correr. Além disso, este lugar não ficava longe do mosteiro. Se os dois realmente lutassem, isso definitivamente atrairia a atenção do mosteiro. Naquela época, Long Shen ainda estaria seguro. Mesmo que todo esse assunto fosse relatado ao líder da seita, a causa de tudo isso ainda era a ganância do ancião Sun pela técnica de cultivo de Long Shen. Era muito provável que o resultado final fosse que o ancião Sun seria expulso do mosteiro sem ganhar nada. Mesmo que descobrisse que Long Shen o havia enganado, ele ainda o havia enganado honestamente. Além disso, tanto o líder da seita quanto Tu Fé estavam claramente do lado de Long Shen. O ancião Sun poderia esquecer de conseguir algo assim. Long Shen, exatamente o que você quer entregar toda a sua técnica de cultivo para mim. O ancião Sun fez o possível para se acalmar. A receita já foi preparada. Tudo o que você precisa fazer é reunir todos os remédios desta lista. Long Shen enviou um pedaço de papel flutuando em direção ao ancião Sun. Quando o ancião Sun viu aquela página, ele imediatamente tossiu sangue. Essa foi a terceira página de receita. O ancião Sun agarrou-o e nem olhou para os ingredientes medicinais na folha antes de rasgá-lo em pedaços. Você acha que eu sou um idiota? Você acha que vou ser enganado por você de novo e de novo? Enfurecido ancião Sun. Os jovens não deveriam ficar com raiva tão facilmente. Fique calmo, fique de cabeça fria. Desta vez, juro que,
se você conseguir obter todos os ingredientes medicinais dessa lista, definitivamente entregarei toda a minha técnica de cultivo a você. Você ouviu? A coisa toda. Outra página apareceu na mão de Long Shen e ele a enviou voando para o ancião Sun. Era como se ele soubesse há muito tempo que o ancião Sun iria enlouquecer. Esta segunda página era exatamente igual à primeira que o ancião Sun havia rasgado. O ancião Sun respirou fundo, reprimindo à força o desejo de rasgar esta página em pedaços novamente. Suas mãos tremiam quando ele pegou aquela página. A razão pela qual ele usou as duas mãos para receber aquela página não foi por causa de qualquer etiqueta respeitosa de duas mãos, mas porque suas mãos tremiam muito. Bastardo, eu realmente vou te matar. A fruta Qilin foi extinta nos tempos antigos. Muito menos o mosteiro, nem mesmo o supermosteiro poderia tê-lo. Você está claramente fazendo isso de propósito. Então é realmente assim, Long Shen ficou desapontado. Como ele havia pensado, o principal ingrediente medicinal da pílula Aliot, a fruta Qilin, era o mais difícil de encontrar. Tudo bem, então você não precisa pegar a fruta Qilin. Apenas reúna os outros 6 ingredientes medicinais. Eu não posso comprar isso. Estou duro. Bem, só posso dizer com pesar que nosso comércio acabou. Long Shen balançou a cabeça com grande pesar. Você? Não tente agir como se estivesse sofrendo uma perda dessas. Eu, Long Shen, juro pelos céus entregar minha técnica de cultivo. Há um total de 4 pedras nas quais minha técnica de cultivo é dividida. Não sei por que um deles não era nada, mas meu palpite é que essa pedra foi necessária para que o nome da técnica de cultivo fosse completo. Sua sorte foi ruim naquele dia. Eu apenas peguei aquele aleatoriamente, e você realmente disse que tinha que ficar com ele, então eu também não pude dizer nada. Mas mesmo assim, você não vai perder. Você já obteve a maior parte da técnica de cultivo. Talvez com seus esquemas e tramas, você possa descobrir tudo um dia. Se um dia não é suficiente, tente um ano. Se um ano não for suficiente, tente uma vida inteira. Se você não consegue descobrir, pode deixar para seus descendentes descobrirem. Em qualquer caso, você definitivamente nunca ficará entediado. Você pode simplesmente tratar essas pedras como brinquedos para seus filhos. Ouvindo o ridículo de Long Shen, o ancião Sun estava prestes a explodir. Olhando para aquela página, ele respirou fundo. Você jura que entregará sua técnica de cultivo completa sem esconder nem um pouco? Eu juro, disse Long Shen solenemente. Tudo bem, então vou acreditar em você uma última vez. Se você ousar me enganar de novo, mesmo que eu morra, definitivamente vou te derrubar comigo. O ancião Sun cerrou os dentes. Então não se preocupe, eu realmente não estou com vontade de morrer com um idiota como você. Nos dias seguintes, Long Shen estava realmente ocupado. Ele teve que cumprir sua promessa e terminar de esculpir o resto de sua técnica de cultivo. Mas desta vez o ancião Sun foi muito mais lento. Foi apenas 10 dias depois que ele voltou a encontrar Long Shen.